A paz de Deus com todos, queridos amados irmãos e irmãs que estão no canal Silvana Machado Evangelista. Estamos começando o nosso propósito das primícias, que será o ano todo, e nós vamos fazer esse ano um devocional da leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Conto com todos vocês nesse devocional da manhã às 7 horas para estar acompanhando junto a leitura bíblica, para que assim possam estar mais íntimos da palavra de Deus. E explicando para vocês hoje que o propósito das primícias, nós fazemos ele como nós fizemos o ano passado, que é para ajudar as pessoas em necessidade. Por isso chama propósito das primícias. E se você sente de ajudar no propósito das primícias, nós temos uma missão com as crianças na África, em Moçambique, e também quando aparece necessidade, nós ajudamos. E é só você entrar em contato e fazer a sua doação no canal pelo Pix, e eu vou deixar o Pix, certo? Na descrição do canal, do vídeo, tá certo? Quem sentir de ajudar, o propósito já é para isso mesmo. Esse propósito é para que as pessoas possam aprender a ler a Bíblia e ajudar no propósito das primícias, que são as crianças da África, Moçambique. Vamos fazer a leitura bíblica todos os dias e conto com vocês. Não se esquece, gente, esse canal é novo, então eu peço a colaboração de vocês para que se inscrevam no canal e compartilhem o canal com todos os seus contatos. Também faz parte do propósito desse canal o compartilhamento com 7 pessoas. Todos seus amigos, compartilhe com todos os seus amigos, com o maior número de pessoas, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração e já vamos começar a leitura. Hoje eu estou explicando para vocês o que é o propósito, como funciona. A partir de amanhã a gente já entra com a oração, com a palavra, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou mais uma vez por essa força de estar aqui na tua presença e também, Senhor, fazendo esse propósito junto a todos aqueles que já estão desde o começo nesse propósito das primícias. Quero abençoar a cada um que faz as doações, multiplica nas suas vidas ricamente, não só nas suas vidas, mas como na sua família também. Está escrito na tua palavra que aquele que ajuda o pobre, o Senhor o ajudará, o livrará no dia do mal. Amém? Vamos fazer a leitura, começar no livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Ele chamou esse livro de Gênesis. Vamos lá, a criação do céu e da terra, de tudo que neles se contém. Isso aqui, essa Bíblia, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá bom? Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o segundo dia.
E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para os tempos determinados, e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil da alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave das asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aleluia. Então aqui terminamos a leitura de Gênesis 1
e amanhã a gente entra no Gênesis 2. Louvado seja o santo nome do Senhor, que criou Deus a terra, os animais, toda árvore frutífera, toda árvore do campo, todos os animais, tanto na terra como no mar, como nos rios. E tudo que Deus criou, Ele mesmo disse, foi bom. Então, tudo que Deus cria na nossa vida é bom. Embora que depois nós tenhamos que lutar para caça, assim como Ele fez os animais também do campo, eles têm que caçar. Até os animais, eles têm que, para eles comer, eles têm que caçar. É a lei, é o ciclo da vida. E assim somos nós, não somos diferentes. Tudo exige de nós um comportamento, atitude. As pessoas não conseguem ainda entender que tudo que Deus fez foi para o homem, foi para a mulher. Inclusive Ele disse, domine sobre eles. Mas mesmo dominando sobre eles, o Senhor também nos domina. Amém?